Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao podcast O Que Te Produz Vida, Amar Cria Elos. E hoje a gente está com esse elenco de peso para falar um pouco sobre Setembro Amarelo e sobre saúde mental. Meu nome é Camille Sanz, eu sou do Núcleo de Publicidade da FAESA e hoje a gente vai aqui falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Lorena Colli, eu sou aluna de Psicologia aqui da FAESA e também diretora de Ação Social da Atena Atlética de Psicologia. E esse podcast é mais uma ação que a gente está fazendo em parceria com o LACOS, para discutir sobre Setembro Amarelo, sobre saúde mental, como a Camille disse. E a gente convidou aqui essas pessoas que eu sou muito suspeita para falar, mas que eu adoro, que são meus professores, minha coordenadora. E se apresentem. Meu nome é Caroline, sou professora, coordenadora do curso de Psicologia aqui na FAESA, formada em Psicologia aqui pela FAESA há 12 anos. E também psicóloga clínica. Após minha formação fiz mestrado em Psicologia Social e Desenvolvimento pela UFES, então hoje eu estou aí pela docência, pela coordenação e pela psicologia clínica. Bom, meu nome é Laís, também sou professora do curso de Psicologia aqui da FAESA, também formada aqui na FAESA, né? Fui caloura de Carol na época da graduação, mestre em Psicologia e também atuo como psicóloga clínica. Bem, eu sou o Lucas Ribeiro, colega da Laís e da Carol aqui no Colegiado de Psicologia da FAESA. Me graduei pelo UFMG em Psicologia, onde eu fiz também meu mestrado e meu doutorado em Filosofia. Atualmente, também atuo como psicólogo clínico aqui em Vitória. E hoje a gente vai falar sobre atividades do cotidiano, a arte e o cuidado da saúde mental. Que, como a Camille tinha dito e a gente conversou muito aqui nos bastidores, é um tema muito importante, principalmente para a gente trazer luz nesse Setembro Amarelo, que é um tema que a gente fala muito sem perceber que a gente está falando sobre Setembro Amarelo, sobre saúde mental. E a gente quis trazer essas pessoas que são muito ligadas com arte, com música, para falar um pouco. Eu sei que o Lucas é apaixonado, então vou deixar que eles falem com vocês. E quando a gente fala de Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio, o mais importante pra gente é trazer o aspecto da valorização da vida, do autocuidado, né, da promoção de autocuidado, de autoconhecimento. Então, quando a gente pensou no tema, na proposta, né, e na proposta geral das ações, a gente trouxe essa pergunta, né, o que te produz vida, o que te faz bem, e a arte e a música vem como quase uma resposta, né? Para algumas pessoas talvez seja a resposta para essa pergunta. Então a gente vai conversar um pouco sobre valorização da vida, autocuidado, autoconhecimento através da arte e da música. Maravilha. Eu acho que isso é super importante, eu tenho uma ligação muito forte com isso. Acho que música consegue acalmar demais quando a gente tá ansioso, tudo isso. Sim. O que vocês acham? Acho que o mais legal da nossa conversa aqui hoje, né, é tentar abordar o tema, mas falando de prevenção, né, falando daquilo que traz vida, que traz bem-estar, que traz felicidade. A arte é esse ponto, né, para muitas pessoas. Para outras, talvez a gente pode pensar em outras questões, como o exercício físico, por exemplo, né, também uma atividade cotidiana que produz bastante vida, ou convívio com as pessoas, ou mesmo em atividades de trabalho, né, que a pessoa tem ali um prazer. Mas para mim também a arte tem um lugar muito, muito especial, assim. Acho que sem a arte eu já teria pirado há muito tempo, né? Pensando aí nesses momentos que a gente passou, pandemia, por exemplo, né? Então eu era dessa que ficava lá assistindo live, ou que fazia live com os meus amigos, cada um com violão num canto, tocando suas músicas. Porque eu acho que é algo que nos ajuda muito a organizar algumas coisas, né, da nossa vivência, assim, e a expressar muitas dessas coisas. Então, seja música, seja pintura, desenho, audiovisual, artes manuais, né, tudo isso ajuda um bocado a saúde mental, de uma forma geral. Sem dúvida, acredito que a escolha desse tema foi muito acertada, muito propícia, né? É difícil encontrar algo na vida humana que produza mais vontade de viver do que a arte em geral, né? Sempre me lembro de uma citação famosa do Friedrich Nietzsche, que é um filósofo que eu adoro, que dizia que sem a música a vida seria um erro, né? Acho que a gente pode estender essa citação para a arte como um todo. Sem a arte, a vida humana seria extremamente empobrecida em relação ao que ela pode ser. E por que eu acho que, como
talvez nenhuma outra produção humana, a arte produza vida. Porque nós somos especialmente afetados pela beleza. A arte é exatamente isso, a produção de beleza. Outro filósofo que eu gosto muito, Blaise Pascal, esse francês do século XVII, dizia, olha, il n'y a rien à quoi on soit plus susceptible que la beauté. O que isso quer dizer? Que não há nada a que sejamos mais suscetíveis do que a beleza. A beleza mobiliza o ser humano como nada mais. Então, a arte é isso, essa nossa busca pela beleza, e através de algo belo, vivemos um pouco mais do que iremos viver, né? Buscar essa imortalidade através de algo que fique para além do nosso perecimento corporal. Então, a arte, eu acho que, como quase nada na vida humana, ela de fato produz esse ímpeto para viver e para viver mais. Que nós sejamos lembrados por nossas obras artísticas e outras, mesmo depois que nos formos. Legal que você tocou nesse ponto, Lucas. Isso me lembra um pouco da teoria do bem-estar, né? Dentro ali dos estudos da psicologia social, que fala que o bem-estar vem dessa sobreposição, digamos assim, de afetos positivos sobre os afetos negativos, né? Mais o fator ali de satisfação com a vida. E o que são os afetos positivos? São sentimentos, né? São coisas que a gente vai sentindo, vai vivenciando no dia a dia. E às vezes a arte, né, vai ser uma porta, assim, uma forma da gente conseguir vivenciar alguns afetos positivos. Então, eu quando estou ouvindo música, eu estou tocando algum instrumento, né, eu me sinto bem, vem um monte de sentimentos positivos ali. Ou quando a gente está assistindo um filme que é bonito, né, e você vê aquela fotografia maravilhosa, e tem tudo nesse envolvido ali dos sentimentos. Ou mesmo filmes de terror, né, coisas que não necessariamente vão te provocar, assim, um afeto tão positivo, mas que para muitas pessoas traz, né, uma adrenalina, assim, algo que vai mexer um pouco ali nesse cotidiano, friozinho na barriga, né? A arte provoca sentimento, né, de uma forma geral. Acho que é impossível você ficar indiferente à arte. Talvez uma te toque mais, outra te toque menos, né? Mas, de uma forma geral, ela vai produzir afeto. Então, se ela produz afetos positivos, a gente talvez consiga balancear um pouco os afetos negativos das outras áreas da vida e tentar ter uma soma aí, uma conta em que os afetos positivos fiquem um pouco maiores. Teoricamente, assim, a gente teria bem-estar, a gente, né, viveria um pouco mais feliz. Eu acho que isso que você falou do filme, assim, eu particularmente, sempre que eu assisto alguma coisa, eu sou uma pessoa que eu me envolvo muito. Então, às vezes eu tô ali, tô assistindo um filme, ouvindo uma música, aí do nada você já tá esquecendo tudo que tá acontecendo, você já tá num universo paralelo. Sim. E é uma coisa que, assim, eu sei que tem uma explicação por trás, né, que nem o Lucas falou. A arte realmente é uma coisa, assim, eu não sei explicar, vocês talvez consigam um pouco melhor, mas é uma coisa que é muito... Chega até a ser doida, assim, porque é uma coisa que você tá ali e aí você já esquece de tudo, você tá cantando, dançando, pulando e você tá envolvido lá naquele universo, daquele filme, daquela música. E é uma coisa que realmente cada obra, cada peça consegue te fazer sentir de um jeito muito diferente. E você realmente se sente daquele jeito por uma coisa que não foi nem você que produziu. E eu acho isso muito legal, assim. A arte, de forma geral, ela toca a gente por duas questões, né? Primeiro, existe o aspecto fisiológico, né? E aí, né, detalhado, a gente não precisa detalhar, mas tem toda uma explicação, tanto que hoje em dia existem pessoas que vão aprofundar os estudos em musicoterapia, né? No efeito da música e de outras artes para o desenvolvimento da saúde mental, mas tem esse aspecto fisiológico direto, né? Por ser um estímulo. E aí existem uma série de estudos que vão falar dos tipos musicais, por exemplo, e como cada um deles afeta as emoções positivas, negativas, enfim. E tem o aspecto social, cultural, né? Então, soma os dois, né? Então, nem sempre a gente está sozinho. Às vezes essa música faz parte de um grupo, de uma cultura, a gente compartilha, a gente ouve porque o outro indica. Essa construção do belo, né, que o Lucas falou também, é algo coletivo. Então, são dois pontos que se somam. Existem as explicações fisiológicas, que levam, por exemplo, ao relaxamento e bem-estar, como que a música, né, e as artes, de uma forma geral, afetam esse funcionamento do sistema nervoso central.
E o aspecto social, que eu acho que na pandemia, né, se mostrou tão relevante, porque a gente de várias formas se uniu através da arte, buscou formas de se encontrar através da arte. Exato, a arte tem esse aspecto mimético, né, imitativo. Sim. Ela consegue mobilizar as nossas paixões imitando-as, né? A música imita nosso acervo afetivo, então justamente essa capacidade que ela tem de nos atrair, de nós nos perdermos numa produção artística, é porque em grande medida a arte consegue expressar, manifestar, imitar os afetos que nós vivemos. Sim. E é muito bom que nós possamos contar com isso, porque justamente nós podemos nos identificar com aquela obra. E justamente temos essa percepção de que, olha, não estamos tão sozinhos assim. Né? Isso. Tem alguém que sente como eu. Exato. É isso. Bom, a Lorena separou algumas perguntinhas pra gente falar sobre esse assunto. E agora passar a palavra pra ela. É um tema muito, assim, como a gente tinha falado e a gente ficou falando, é um tema que todo mundo quer saber muito, porque é uma coisa que a gente vivencia no dia a dia. E a gente separou, então, algumas perguntas que algumas pessoas fizeram na nossa caixinha de perguntas do Instagram. E aí eu vou fazer a primeira e sinta-se à vontade para responder. Quando estou ansioso, escuto música e me sinto melhor. Por que isso acontece? Acho que a gente até acabou falando um pouquinho aqui agora, né? Sim. A outra a arte pode ser outra forma de organizar um pensamento, uma dor, uma maneira de se expressar? Acho que a gente entra num outro ponto, né, do papel, assim, da arte. Não só de consumir a arte, mas de produzir a arte. A psicanálise fala um bocado sobre isso, né, quando fala de uma certa sublimação, assim, através da produção artística, tanto que é daí que vem, né, a ideia de trabalhos com arte-terapia, por exemplo, que inclusive nem precisa ser bonito, né, não tem esse objetivo de ser agradável, mas que é uma forma da pessoa organizar seus pensamentos, digamos assim, seus sentimentos, suas emoções. Então aí a gente vai incluir tudo isso, música, audiovisual, gráfico, né, expressão gráfica. Então, à medida que você vai colocando isso para fora, né, colocando isso de uma forma um pouco mais organizada, seja no papel ou enquanto está tocando um instrumento, cantando uma música, é como se você fosse ali expressando os sentimentos e colocando eles para fora também, né? Então, isso pode ajudar a lidar com ansiedade, por exemplo. Isso pode ajudar a lidar com estresse, né? Pode ajudar a lidar com esses sentimentos, com esses afetos mais negativos. Ou pode ser uma forma de expressar os seus afetos positivos, né? Vou fazer uma música para uma pessoa que eu gosto, por exemplo, para tentar dizer, né, o que eu sinto. Às vezes, coisas que a gente não consegue, de fato, dizer, assim, numa conversa, a gente consegue expressar através da arte. Então, ela tem um poder organizador, digamos assim, de pensamentos, sentimentos, emoções, né, etc. Isso é muito verdade, assim, de experiência própria. Às vezes você não sabe muito o que você tá sentindo, você pega um papel, uma caneta e só escreve, e do nada você se sente um pouco mais leve, né? Você consegue expressar na escrita de uma forma que você não consegue na fala. Então, realmente é uma coisa muito maneira. Ó, a gente tem outra pergunta aqui, que é... Calma aí, gente, que tá dando errado. Travou o celular. O que não devemos falar pra alguém que está passando por um dia ruim? Essa é uma pergunta muito oportuna, absolutamente relacionada com a campanha que nos traz aqui hoje, né? Eu diria que não devemos falar nada que deslegitime o sofrimento daquela pessoa. Isso é muito comum. Há uma crença muito difundida, num certo senso comum, de que a realidade psíquica, a vida psicológica, ela tem que ser um espelho direto da realidade empírica, da vida material. Então muita gente se diz em grande sofrimento e ouve coisas do tipo: mas como assim? Você tem uma vida boa, um emprego bom, ganha um bom salário, pode viajar todo ano. Infelizmente, a realidade psíquica tem uma lógica própria de funcionamento. Ela não é necessariamente uma correspondência exata do dia a dia daquela pessoa. Então, evitar ao máximo expressões do tipo: pelo menos você tem boa saúde, ou pelo menos você tem um bom emprego. Isso é extremamente cruel para uma pessoa em sofrimento, porque ela vai se culpabilizar ainda mais pelo seu próprio sofrimento. Então, eu sempre falo para os meus estagiários em intervenções clínicas: olha, se você pensa em começar uma intervenção por pelo menos, pensa 2 vezes antes de falar. Porque daqui a pouco você fala: olha, pelo menos você não estava num campo de concentração. Ora, todo sofrimento é legítimo. E você tem que escutá-lo, você tem que acolhê-lo, entender a sua razão de ser. Então, eu diria, em resposta a essa pergunta, ouvir.
ouvir toda e qualquer forma de sofrimento para depois tentar pensar em alguma saída para ela. Então, fórmulas do tipo, pelo menos isso, ou sua vida é tão boa, não. Calma, todo sofrimento tem um motivo, tem um porquê e deve ser escutado, deve ser acolhido. Então, a pessoa está mal, acolha aquele sofrimento em vez de dirimi-lo, independentemente de qual sofrimento for esse. Sim. A gente percebe de uma forma geral que as pessoas se sentem na obrigação de dar uma resposta, Exato. né? Quando o outro rápida, traz. imediata. Rápida, exatamente, exato. Então, é nesse ponto mesmo que Lucas falou, o escutar, passa pelo escutar, não dar resposta. Né? Então, é legal devolver essa pergunta dizendo, será que você precisa dizer algo necessariamente? Né? Exato. O escutar já é dizer algo, já é dizer que você está num lugar que não é o do julgamento, né? Então, devolva a pergunta, a gente devolve a pergunta. Precisa mesmo dizer? Será que é sempre que a gente precisa necessariamente dizer algo diante do sofrimento? Exato. Passa primeiro pelo escutar. Acho que para complementar com expressões assim que as pessoas usam, né, que não são muito legais, pensando nisso que vocês estão falando, coisas tipo, não fica assim não, amiga. Tão bonita. Você é tão bonita, tá sofrendo tanto. Não fica assim não, vai passar. Exato. Não, levanta, anima, bora. Sim. É como se fosse simples assim, né? Sim. Como Exato. se bastasse a pessoa estalar o dedo e pronto. Eu falo muito para os meus alunos de estágio também, sobre uma expressão que eu acho que às vezes a gente fala sem pensar muito assim, que é o imagino. Tipo, a pessoa tá te contando, né, o que tá acontecendo na vida dela, é algo que tá trazendo sofrimento, a gente fica, amiga, imagino. Eu fico, será que a gente imagina mesmo? Né? Porque sofrimento é muito subjetivo, é o que o Lucas está colocando, né? Às vezes eu sofro porque eu bati meu dedão na porta e outra pessoa não sofreria pela mesma questão, né? Então aquilo que para mim pode ser pouco, para outra pessoa pode ser muito. Não tem como a gente medir isso, né? Então, quando eu digo que eu imagino, me parece que eu dou a impressão de que aquilo é muito comum, é muito trivial, né? Sim. E que eu consigo, de alguma forma, sentir a mesma coisa que aquela pessoa. Só que a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue mesmo. Não, a gente nunca consegue, né? Então eu posso até dizer, poxa, é compreensível que você se sinta dessa forma, né, por tudo que você está me contando e tal, mas dizer que eu imagino o que ela está passando, ou que eu imagino o que ela está sentindo, eu acho que pode acabar diminuindo, ou até fazendo com que a pessoa pare por ali. Se você já imagina, então não precisa falar mais nada, você já entendeu, né? E aí você corta, né, a escuta. Vejo muitas vezes também, diante de um sofrimento drástico, uma forma de sofrimento mais grave, aguda, por exemplo, uma ideação suicida, é muito comum um amigo, uma pessoa própria, ou mesmo um psicólogo, um estagiário em psicologia, terem uma reação visceral diante de uma ideação suicida e falam, de jeito nenhum, sequer pense nisso. Como se ela não pudesse ter nem o direito a pensar numa saída drástica para o seu sofrimento. Isso geralmente tem um efeito inverso do que a pessoa, muito bem intencionada, almeja. Porque, mais uma vez, o paciente que fala isso muitas vezes não fala em tom de ameaça, eu irei matar. Fala, olha, minha vida está tão insuportável, eu estou vivendo um sofrimento tão grande, que se isso continuar, se isso se perdurar, eu não sei o que eu vou fazer. Mas isso é muito mais um pedido de ajuda, olha, me ajuda a superar esse sofrimento atual, do que uma ameaça propriamente. É preciso escutar isso com muito cuidado e não ceder à tentação de, olha, não faça isso de jeito nenhum, você não pode nem pensar nisso. Olha, como eu não posso nem pensar nisso? A única coisa que está me dando alívio agora é pensar que, olha, eu tenho um jeito de acabar com esse sofrimento, se ele não acabar de alguma outra maneira. Então, isso, mais uma vez, vai fazer com que haja uma tendência à culpabilização. É mesmo, né? Eu não devia nem poder pensar nisso, a vida é sagrada. Isso só piora o quadro, só agudiza o quadro de sofrimento daquele paciente. Então, mais uma vez, não ceder à tentação do impulso imediato, de querer uma resposta pronta para aquilo, evitar aquilo de qualquer maneira, a qualquer custo, naquele momento. Escutar mais, saber a raiz do sofrimento e ver por onde há uma saída ali. Sim, e tem um outro cuidado que eu acho legal a gente trazer, que às vezes é a busca por tentar entender o porquê, né? Como o Lucas disse aqui tão bem, o que se passa no aspecto das emoções não necessariamente reproduz o que está aqui fora, né, visível. Então, não tem às vezes um único fator, não é multifatorial. Exato. E que a própria pessoa não consegue explicar naquele momento. E quando a gente vai nesse processo de busca de entender qual é o fator, às vezes a gente cria outra expectativa de que a gente encontrando o fator a gente vai solucionar, e não é bem assim, né? Então a gente vê às vezes frequentemente
frequentemente a busca de explicações que seja relacionado ou só ao trabalho, ou só ao aspecto espiritual, por exemplo, né? Então isso também é muito perigoso, porque você traz para a pessoa o entendimento de que é multifatorial e nem sempre é. Nem sempre a solução de um problema que ela esteja vivendo aqui fora significa que tudo vai estar organizado no aspecto mental, né? E pedir para que a pessoa diga o porquê, pedir que ela já tenha a coisa elaborada também, né? Exato. Se ela já tiver a coisa elaborada, talvez ela já nem esteja num nível tão agudo de sofrimento. Enquanto o Lucas falava, eu estava aqui pensando algo que eu percebo muitos alunos perguntando também, né? Que eu ainda não sou formada, ou eu nem estudo psicologia, né? Eu sou de outra área. O que eu faço então se um amigo, uma amiga, né, uma pessoa próxima estiver passando por uma situação assim e vier me pedir ajuda, né? De alguma forma. Acho que é importante voltar nisso de não ter respostas prontas, né? O que a Carol estava falando, às vezes é escutar e não você precisar dar uma fórmula de como aquilo vai se resolver, porque a gente não sabe. A bem da verdade é que a gente não sabe, nem nós psicólogos com anos de experiência de clínica, a gente não tem resposta porque pronta. A gente estuda 5 anos para saber que a gente não sabe, né? A gente não tem uma resposta pronta para aquilo. Mas pelo menos a gente aprende de forma tranquila. Exato. Ufa, realmente eu posso dizer que a gente não sabe. É isso aí. É só a partir disso que a gente vai conseguir analisar cada caso como um caso, né? E tentar ali junto com a pessoa compreender um pouco melhor, entendendo que compreender também não é solução, né? É uma etapa, é um degrau. Então, é muito complexo para a gente poder querer dar uma resposta. E aí, o que eu digo? Encaminha. Acho que o máximo que a gente pode fazer é, de repente, falar para essa pessoa procurar um profissional, né? Psicólogo, psicóloga, em alguns casos, psiquiatra. Ou a gente pode passar o telefone do CVV, por exemplo, né, no caso de uma ideação que é urgente, mas nunca tentar resolver se eu não tenho ferramentas para isso, né? Isso de abrir o meu direct do Instagram para... quem quiser pode falar. Isso acontece muito em Setembro Amarelo, né? E eu já recebi, inclusive, mensagens de pessoas que não são da psicologia. Laís, abri meu direct e chegou isso aqui, o que eu faço? Gente, encaminha. É a única coisa que você pode fazer, porque você não tem como lidar com isso. E mesmo psicólogos formados, a gente não faz atendimento por direct do Instagram, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com a abertura que se dá, com aquilo que a gente promete, né, pra pessoa, sendo que não é uma promessa, né, não dá pra cumprir. Sim. Pra fechar, a última pergunta podem dar alguma dica de atividade prática para ajudar quando você está se sentindo ansioso, nervoso, alguma coisa para aliviar, para se sentir um pouco melhor, assim? Pensando nessa discussão que a gente já está seguindo aqui, acho que antes da gente pensar quais as atividades podem ajudar, é importante a gente entender que não existe receita pronta. Então, Laís, por exemplo, tem aula de bateria e isso faz super bem para ela. Não sei se para mim seria algo positivo. Lucas canta e toca, para mim eu vou buscar outra forma, né? Então, as dicas, às vezes tentar ajudar o outro com uma dica, será que essa dica vai caber ao outro naquele momento? Então a gente precisa também tomar muito cuidado, né? Com as receitas prontas. É claro que existem muitos estudos, né? E que quando você vai a um profissional, ele vai buscar talvez o tratamento, o cuidado de uma forma multifatorial. Então ele vai cuidar, por exemplo, ou orientar a prática de atividade física, às vezes o uso de uma medicação, o cuidado com a alimentação, leitura, artes, fortalecimento de vínculos, né? De vínculos, claro, positivos, não tóxicos necessariamente. Então tem sim uma série de dicas, mas o primeiro ponto é cuidado com as próprias dicas, porque quando a gente joga no Google, né, quando a gente joga no Instagram e tal, vem uma série de receitas e às vezes não cabe. E quando não cabe a mim, o sofrimento, né, tende a aumentar. Poxa, mas cabe pra todo mundo? Sim, parece tão fácil, né? Cabe pra todo mundo e eu tô nessa situação e ainda não consigo, então a gente tende a piorar. Acho que o passo preliminar para qualquer tipo de orientação é conhecer a pessoa, né? Saber de quem se trata, fazer uma anamnese, né? E ainda assim ter muito cuidado em qualquer proposição muito diretiva, né? Sim. Fazer com que a própria pessoa construa o que ela acha que pode ser bom para ela, né? Que isso tem que partir muito do indivíduo. Talvez uma resposta possível seja reflita sobre o que você gosta de fazer, né? O que te faz bem,
o que te acalma. Como isso é muito particular, fica difícil a gente falar, faz isso que vai funcionar. Exato. Mas se você conseguir se questionar e chegar a alguma ou algumas respostas, né? Você pode testar na hora que você estiver mais ansiosa, né? Testa e vê. Aos poucos a gente vai entendendo o que funciona melhor e o que não funciona tanto assim. Isso, experimentar, né, é interessante, né? Então, se a gente sabe que algumas atividades em específicas auxiliam, aí falando no aspecto da prevenção, né? Falando não necessariamente de alguém que já está no processo de tratamento, mas no aspecto preventivo, então eu hoje não lido com a arte de uma forma, mas vou tentar lidar. Eu estava lendo um estudo falando sobre os estilos musicais, né? Então, uma pessoa tende a ouvir a mesma banda, né? Então, Lucas provavelmente, né, escuta eu e o Lucas rock, escutamos as mesmas, inclusive. Somos almas gêmeas musicais. Isso. E que às vezes é interessante ouvir algo diferente para experimentar, né, sentimentos, afetos. Às vezes não gostei, né? Essa não tocou, mas essa também vai fazer parte da minha lista. Então é interessante a gente experimentar outras formas de artes, né, de relacionamento interpessoal, de conhecer outras pessoas. Enfim, o tempo todo tá atualizando a nossa lista, né? Eu acho que é isso. Bom, gente, eu adorei esse papo. Eu, como uma pessoa leiga, assim, aprendi super ouvindo vocês. Eu Mas amei eu acho demais. que eu também tô assim, Também tá na mesa? maravilhada. Vocês têm, assim, muita coisa pra ensinar. Eu amei demais. Obrigada, que bom. bom. Obrigado, Agradeço. agradeço demais o convite, uma honra A participar. gente agradece vocês. vocês estarem aqui. Muito obrigada por tirarem um tempinho pra gente. Obrigada. Chama mais. A gente vem pra produzir vida, com violão, com bateria. isso. Isso que eu quero. Falamos tanto sobre arte, tinha que produzir arte aqui também. Verdade, gente.